A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos nesta manhã de domingo, começando a nossa escola bíblica dominical. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar aí o seu dia e que você possa nessa manhã realmente ser enriquecido com a palavra de Deus. Meus irmãos, antes de começar, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que venha nos ajudar nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos crescer, venhamos aprender, que venha usar a vida do nosso professor para ser uma bênção de Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Fica conosco, Deus, nessa manhã, nos ajuda a entender a sua palavra. Abençoa a vida, Pai, dos nossos alunos que estão em casa, Senhor, aqueles que estão compartilhando conosco, que vão estar conosco nessa manhã. Abençoa também a vida do nosso professor, Senhor, para que ele realmente seja um instrumento nas suas mãos para nos abençoar nesta manhã. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Meus irmãos, vale lembrar que nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022. O tema dessa lição é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós estaremos estudando, irmãos, a aula de hoje é a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. O nosso textuário está escrito em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, a verdade prática diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, que está em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 ao 9, e Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Vamos ler? Acompanhe na sua lição, acompanhe na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora Lucas, no capítulo 1 e o versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças as certezas das coisas de que já estás informado. É sobre este assunto que nós vamos estudar hoje, sobre este tema. Hoje o nosso professor é o diácono Maicon, então que Deus possa te abençoar. Fique conosco até o final, assista a aula, participe da aula. É uma bênção de Deus para a minha e para a sua vida também nessa manhã. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição, a lição de número 8. Como nosso irmão Paulo já fez a introdução à lição, a lei e os evangelhos revelam a Jesus. Então, na lição de hoje, nós vamos tratar como estão interligados esses dois pontos bases para a nossa vida cristã, que é a lei e o evangelho, os evangelhos. Vamos começar, irmãos, então, fazendo a leitura da nossa introdução, para que a gente possa ter uma base do que nós vamos discorrer durante a nossa lição. Então, a introdução da lição diz: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras, como nós já vimos nas lições passadas, que é o conjunto
de todos os livros da nossa Bíblia. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Vamos iniciar o nosso tópico 1, então, pelo que vem primeiro, começando pelo começo, que é o Pentateuco, a lei de Deus. E o nosso subtópico 1 vai dizer os cinco livros da lei. Então, Pentateuco, irmãos, é uma palavra que deriva de dois termos gregos. Penta, que significa 5, e teucos, que significa volumes. Então, são 5 volumes, 5 livros. Os 5 livros iniciais, o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se nós olharmos para o hebraico, pelo que os judeus consideram ainda sendo a sua base de fé, esses livros, esses volumes ainda são denominados Torá, do hebraico Yará, que significa lei, instrução, ensino, direção. Então nós podemos ver que realmente, desde a essência do nome, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia são considerados a lei de Deus, os 5 livros da lei de Deus. E nós vemos que, sendo identificado assim também na Bíblia, como lei de Moisés, lei de Deus e a lei do Senhor. Então, os nossos 5 primeiros livros iniciais, do conjunto de todos os livros da nossa Bíblia, são a lei do Senhor revelada para nós. E o nosso subtópico 2 vai nos mostrar a grandeza da lei. Então, estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Morais, que são aqueles que têm validade permanente, que dizem respeito a como nós vamos nos portar, como nós vamos viver, como nós vamos conviver com os nossos irmãos. A moral, os costumes, o conjunto de costumes em relação à cultura que nós temos. Esses preceitos estudados na lei são de validade permanente e para todo o povo. O segundo aspecto são os aspectos cerimoniais, que tratavam e tratam da liturgia religiosa, do proceder do culto, de como se portar nas suas cerimônias de adoração a Deus, e tratam dos costumes judeus nesse determinado ponto específico da nossa Bíblia. Como eles se portariam para apresentar sacrifícios a Deus, como eles viveriam para que o seu sacrifício pudesse ser aceito por Deus. E o terceiro aspecto, os aspectos civis da lei, que dizem respeito à responsabilidade do israelita, da pessoa, daquele que adora a Deus, como cidadão, como ele deveria se portar em relação à sociedade, quais seriam os seus costumes, quais seriam as suas práticas, aquilo que seria agradável a Deus que ele fizesse no caráter social, cidadão. Nossa declaração de fé, irmãos, eu vou ler o texto para que fique bem fiel ao que está escrito na nossa lição. A nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 14. A palavra de Deus vai dizer: porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob
o pecado. Então, nós podemos ver que a lei foi concedida, foi implementada, foi concernida de maneira espiritual para que nos ajudasse, irmãos, a nos portar com os princípios morais, para que nos instruísse nos princípios cerimoniais e também nos princípios civis da nossa vida de adoração a Deus. Então, além de todas essas coisas, como nós lemos no versículo 14 aqui de Romanos, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei tem uma grandeza ainda maior que essas coisas que nós lemos aqui na nossa lição, que nós estudamos até agora. A lei, a grandeza da lei, é que nela se revela o esboço do plano de Deus para a salvação do homem. Se nós estamos vendidos sobre o nosso pecado, e a lei externa isso, nos mostra que nós somos pecadores, a lei revela a nossa necessidade de Cristo, como nós somos necessitados de Jesus Cristo. E como está escrito lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei revela, ela expõe o nosso pecado e expõe que nós precisamos de Jesus. E aqui nós vamos para o nosso subtópico 3, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei é transitória. Esse texto, irmãos, está lá em Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 1. Vamos fazer essa leitura. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam, como nós já tínhamos dito antes, já tínhamos visto antes, que o fim da lei é Cristo. A lei, ela revela o nosso pecado, mas ela não aperfeiçoa o nosso caráter da maneira como Cristo o faz. Ela realmente nos mostra, irmãos, que nós somos pecadores, que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos melhorar como cristãos, como pessoas, mas quem opera essa ação em nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça que nós temos em nossa vida. E assim serviu de aio. O que significa essa palavra, irmãos? Aio era a função daqueles que eram relacionados com a educação básica, doméstica das crianças. Aqueles que estavam começando a aprender passavam pelo aio, eram instruídos pelo aio. E como nós, na nossa caminhada com Cristo, nós passamos pelo aio, aprendemos a importância da lei, aprendemos que somos pecadores e aprendemos que precisamos da graça de Jesus nas nossas vidas. Ela nos conduziu à redenção que existe só em Jesus. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Porque não há como nós, irmãos, cumprirmos de nós mesmos totalmente a lei, da nossa vontade, da nossa carne. Como nós lemos o primeiro versículo que foi lido aqui lá em Romanos 7,14. Nós estamos vendidos ao pecado em nossa carne. Mas quando nós estamos em Jesus, Cristo nos resgata da maldição da lei e nos dá a vida mediante o seu evangelho. Eu gostaria de ler com os irmãos mais um versículo que se encontra lá em Gálatas, no capítulo 13, no versículo 24. Aliás, no capítulo 3, no versículo 24. Perdão, irmãos. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo,
a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina e todo aquele que permanece em Cristo não vive em pecado. Então, irmãos, nós terminamos o nosso tópico 1 e se nós podemos tirar algo desse tópico, uma síntese rápida, é que a lei existe para nos revelar o nosso pecado e para nos mostrar a necessidade que nós temos de ter Cristo como Salvador das nossas vidas. A lei nos mostra, irmãos, nos ensina, nos doutrina que nós não podemos cumpri-la totalmente pelo pecado da nossa carne, a não ser pela graça de Jesus Cristo, que nos ajuda, que nos ensina, que nos ajuda a progredir, a melhorar todos os dias da nossa vida. Amém? Assim nós encerramos o tópico 1 e vamos entrar no nosso tópico de número 2. Vamos falar a respeito dos evangelhos, a mensagem de Cristo. Começamos pela lei, vamos agora para os evangelhos. E o nosso primeiro subtópico do tópico 2 diz o conceito de evangelho. E aqui nós já começamos vendo o significado da palavra evangelho no grego, vem da palavra evangelion, que significa boas novas. Os evangelhos trazem boas novas de salvação e vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Os evangelhos referem-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Então, os evangelistas são os escritores dos evangelhos e esses têm por nome evangelistas, que significam portadores de boas novas, que são aqueles que nos trazem, que nos revelam as boas novas de Jesus a respeito do reino e da vida que ele tem preparado para nós. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, irmãos. Essa palavra mostra que eles são semelhantes entre si, que existe semelhança entre eles. E esses registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Já o 4º evangelho, o evangelho de João, ele tem peculiaridades próprias, ele tem algumas diferenças dos 3 primeiros. Ele revela e enfatiza o ministério de Jesus Cristo na Judéia. Por mais que tratados e exemplificados, escritos de formas diferentes, de modo distinto, os 4 evangelhos têm a mesma mensagem, o mesmo sentido. Os 4 evangelhos nos mostram, nos revelam Jesus como nosso Salvador. Revelam, como nós já dizemos, e traz no seu próprio nome. Os evangelhos revelam as boas novas de Cristo para nós. E uma dessas boas novas é a mensagem do reino de Deus. Então, no evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros evangelhos, que são sinóticos, que são semelhantes, também essa mensagem também aparece como tema central do evangelho, da mensagem de Cristo. João enfatiza que o reino de Deus não é desse mundo. Então, os evangelhos nos revelam o teor do reino de Deus. Quando Jesus fala que o menor será o maior, que o último será o primeiro, ele está nos dando exemplos
da diferença de como o reino de Deus, o reino dos céus, o reino divino seria diferente da lógica que nós temos no nosso mundo de hoje. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Jesus Cristo. As profecias entregadas pelos profetas, as profecias que foram entregadas no começo, que foram reveladas acerca do cumprimento da lei, que foram reveladas acerca da convergência de tudo sendo consumado em Jesus, são reveladas a nós nos evangelhos. Então, nós podemos ver, através da leitura, através do aprendizado, através do ensino dos evangelhos, irmãos, que todas as coisas foram consumadas em Jesus e serão consumadas em Jesus. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. O reino já foi inaugurado com a vinda de Jesus. E o reino de Deus requer que nós estejamos convertidos dos nossos pecados para participar dele. E aqui nós entramos no nosso terceiro subtópico, do tópico 2. A mensagem da salvação. Nós podemos ver que nos evangelhos Jesus ele é identificado com 3 títulos principais, que é Salvador, que é Cristo e é Senhor. Então, aqui nós já vemos outro caráter da mensagem dos evangelhos, outra boa nova apresentada pelos evangelhos, que é a salvação em Jesus. Como nós dissemos no primeiro tópico, que a lei ela revelou os nossos pecados e a necessidade que nós tínhamos de um Salvador, a necessidade que nós tínhamos da graça. E os evangelhos nos revelam quem é esse Salvador, que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, Salvador, Cristo e Senhor. Então, Mateus, irmãos, registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera, confirma que ele veio para salvar o que estava perdido. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Os evangelhos, tendo o complemento da lei, nos mostram que nós precisamos de salvação, que nós não poderíamos nos salvar no cumprimento da lei, porque nós não poderíamos cumprir a lei em sua totalidade, vinda de nós mesmos. E os evangelhos nos revelam quem foi que cumpriu a lei totalmente e quem é o Salvador a quem nós esperamos, a quem nós desejamos, o Salvador que nós precisamos, que é Cristo, que é Jesus, o Filho de Deus, que veio nos trazer boas novas, que veio nos trazer a mensagem do reino, que veio nos trazer uma mensagem de salvação. Por isso, a mensagem de salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos da salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Irmãos, vamos ler o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Eu sei que muitos irmãos podem citar de cor, mas eu gostaria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia e lesse, e que isso ficasse gravado em nós, e que nós não nos esquecêssemos nenhum dia das nossas vidas. Porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós pudéssemos sintetizar o tema dos evangelhos em um versículo, acredito que nós não encontraríamos um versículo melhor do que João 3,16. Porque os evangelhos nos trazem boas novas, novas notícias, notícias boas. Os evangelhos nos trazem a mensagem do reino de Deus. E os evangelhos nos trazem a mensagem de salvação. E como é que nós vamos encontrar essa salvação? Onde é que nós vamos encontrar essa salvação? Em quem nós encontraremos a salvação, irmãos? Como Pedro diz lá em João, no capítulo 6, para onde? Para quem? A quem nós procuraremos? Aonde nós recorreremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, a mensagem do Evangelho, irmãos, se nós podemos sintetizar e tirar algo de maneira aplicável para as nossas vidas, é que o Evangelho traz para nós boas novas de salvação, de amor e de vida eterna para todo aquele que crê em Jesus. E assim nós vamos para o nosso último tópico, irmãos. O tópico de número 3, uma mensagem transformadora. E começamos com a transformação que deve acontecer diariamente em nós, desde a nossa conversão, que é o nosso subtópico 1, que é a transformação do caráter. O caráter é muito associado à moral, como nós vimos que a lei nos instrui em princípios morais. O nosso caráter é a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Então, no Decálogo, nos 10 mandamentos, nós temos orientações básicas para o nosso modo de vida. E os princípios, irmãos, também são mantidos, esses princípios também são mantidos no Evangelho. Vamos ler lá Marcos 10 e 19, que está referenciado na nossa lição. Jesus está dizendo: tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e tua mãe. Então, esses mandamentos, essas condutas, essas instruções de como nós nos devemos portar, elas são mantidas no Evangelho, são mantidas na graça. Mas, irmãos, nós aprendemos que a mera observância de códigos, a mera observância desses mandamentos, desses preceitos que Jesus continua repetindo, a observância desses mandamentos apenas por observar, apenas por cumpri-los, não pode salvar a ninguém. A única coisa, irmãos, o único jeito de nós sermos realmente transformados, de ter isso escrito no nosso coração, de ter o nosso caráter alterado, é por meio da graça divina, é por meio da ação do Espírito Santo. Aí sim nós conseguiremos, irmãos, a obediência do Evangelho, como está escrito aqui na nossa lição. Por meio da ação do Espírito Santo, a obediência ao Evangelho
e a obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Só por meio da graça e da ação do Espírito Santo é que o nosso caráter é verdadeiramente transformado. Porque senão nós estaríamos vivendo em mera observância, em mero cumprimento de regras. E Jesus nos chama para a graça, para que nós sejamos livres de pecar, irmãos. E a graça, ela nos dá esse poder. Antes nós estávamos sob o poder do pecado e precisávamos obedecer esses mandamentos, observá-los diretamente. Hoje a graça, irmãos, coloca em nós a liberdade para que nós consigamos escolher entre o pecar e o não pecar. Nós somos livres para escolher o não pecar. A lei revela, quando nós observamos os mandamentos, nós vemos o quão pecadores nós somos. Mas a graça de Deus, através do seu Espírito Santo derramado em nós, nos torna livres para que nós possamos escolher por nós mesmos o não pecar. Então nós podemos, nesse ponto, compartilhar a natureza do caráter de Deus em nossas vidas. A mensagem do Evangelho de Cristo produz a substancial mudança do nosso caráter. Jesus nos transforma através da sua palavra, através da sua graça e através da sua presença. Quanto mais nós caminhamos com Cristo, mais nós ficamos parecidos com Ele. A mensagem de Deus também tem, os evangelhos também trazem o critério, o caráter para a restauração da família. Então nós vamos ver lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que na lei a dissolução do casamento, o divórcio, era permitido por qualquer motivo. E essa concessão, irmãos, esse direito, banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Muito parecido com o que nós vemos nos dias de hoje. A deterioração da família. A imagem da família sendo denegrida pelo mundo. A família, que é a primeira sociedade, a primeira célula social de uma pessoa, é o convívio em família. E isso vem sendo denegrido. E no começo, lá na lei, o casamento era dissolúvel pelo endurecimento do coração do homem. Deus permitiu que Moisés dissolvesse os casamentos. Mas, irmãos, nós vemos que Cristo nos ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. E ele enfatiza isso lá em Mateus 19:6, dizendo: o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Existem, irmãos, exceções justificadas para que essa dissolução, para que esse divórcio aconteça. Em casos de morte, infidelidade e deserção e abandono do lar pelo descrente. E mesmo nessas situações, ele nos ensina, a mensagem cristã nos apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, as boas novas do Evangelho, vem para restaurar, estão aí para restaurar os matrimônios. Eu sei, irmãos, que é difícil, que duas pessoas com criações diferentes têm pensamentos diferentes, passaram por experiências diferentes, mas em Jesus estamos no mesmo Espírito.
estamos no mesmo propósito. Jesus pode, através da sua palavra, restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi perdido. Jesus pode, através do seu amor, restaurar o amor que havia existido no momento da união. O Evangelho traz uma mensagem de restauração. E por último, o nosso terceiro subtópico, a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações. E nós vamos ler o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos estão sobre esses 2 mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Se nós olharmos, irmãos, para o que está escrito, se nós pegarmos os 10 mandamentos e sintetizá-los e enxugá-los para que sejam reduzidos em 2, nós vamos ver que, resumidos, os mandamentos se tornam esses 2. Se torna o amor a Deus, primordialmente, em primeiro lugar, amar a Deus. E todo aquele que ama a Deus, ama o seu próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Nós lemos, irmãos, João 3,16. Foi o amor de Deus que permitiu que nós pudéssemos alcançar salvação. Foi por Deus nos amar, irmãos, que nós podemos participar da graça e alcançar a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, e em vista do amor de Deus por nós, nós recebemos uma missão, a bondosa missão, a boa missão, que é proclamar essa mensagem de amor às nações. Fazendo isso, irmãos, levando essa mensagem de amor, de transformação, de restauração, de regeneração, é assim que a igreja se torna sal da terra e luz do mundo. Então, aqui, irmãos, nós podemos, no tópico 3, nós podemos tirar a conclusão de que a mensagem de Cristo é uma mensagem transformadora, restauradora e de regeneração. Não só para um determinado povo, mas para todo aquele que crê na mensagem do nosso Senhor Jesus. E vamos para a nossa conclusão. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas, em suma
as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos. Chegamos ao fim da nossa lição de número 8. Que os irmãos possam ter sido enriquecidos nesse dia, assim como eu fui com essa lição. Que nós possamos desejar aprender mais a cada dia e que nós verdadeiramente sejamos transformados pela palavra do Senhor. Quero agradecer a cada um dos irmãos que se dispôs a assistir essa aula, os irmãos que estão conosco desde o começo do nosso projeto, e que os irmãos possam, irmãos, continuar cooperando conosco, continuar participando da nossa escola bíblica dominical. Vamos encerrar na manhã de hoje. Eu agradeço a cada um dos irmãos, a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, meus irmãos, por mais uma aula tão maravilhosa, junto com o nosso diácono Maicon. Que Deus possa abençoar a sua vida, meus irmãos. Esse ensinamento vem enriquecer a sua vida, te estruturar e te levar a um conhecimento mais próximo de Deus e que isso faça nos aproximar dele. Amém? Eu quero agradecer aqui a vida do nosso professor, agradecer também aos irmãos que estão compartilhando, que estão conosco, estão participando desta aula. Mas vale ressaltar, você, irmãos, que tem a oportunidade, esteja conosco presencialmente na igreja para assistir a aula da escola dominical. Venha estar conosco, meus irmãos. É uma forma de ensino tão maravilhosa essa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Também quero aqui ressaltar, meus irmãos, está passando aqui na tela da sua televisão o nosso Pix. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, contribua com a obra do Senhor, meus irmãos. É uma forma de Deus abençoar a sua vida e você abençoa também a obra do Senhor. Meus irmãos, eu quero aqui, irmãos, ressaltar os horários dos nossos cultos. Aqui na nossa sede, às terças-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de ensino. Às quinta-feiras, às 19h30, temos o nosso culto público e domingo também, às 19 horas, temos aqui o nosso culto. Venha estar conosco adorando a Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Também nas nossas congregações, nós temos aí uma congregação cada bairro praticamente, deve ter uma próxima da sua casa. Venha estar conosco às quarta-feiras, às 19h30, às quinta-feiras, às 19h30 e sexta-feira, às 19h30. E domingo, às 19 horas, meus irmãos, esteja conosco, venha cultuar a Deus, ouvir a palavra do Senhor. A sua presença junto conosco é de motivo de muita alegria para nós, para que você esteja lá para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos que estão conosco, que participam sempre aí, que são nossos alunos, agradecer a vida dos nossos professores, cada um deles que tem ministrado suas aulas. Irmãos, eu quero convidar você também a fechar os seus olhos e vamos orar, pedindo a Deus que venha abençoar o nosso domingo e também abençoar a nossa semana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai. Te louvamos pela oportunidade de estar aqui, de aprender a sua palavra. Fique conosco. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a vida dos nossos alunos que estão em casa, aqueles que estão, ó Pai, assistindo essa aula, participando, ó Pai, deste momento. Abençoa, Senhor, que o domingo seja abençoado e também a semana seja abençoada. Abençoa a vida de todos os nossos obreiros, Pai, nossos professores que estão disponíveis, Pai, para ensinar a Tua palavra. Fique conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Meus irmãos, que Deus te abençoe e até o próximo domingo.